Na madrugada desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que vencerá as eleições no segundo turno, que acontecerá no próximo dia 30. Por meio das redes sociais, ele destacou que nunca perdeu uma eleição e, portanto, não será agora que será derrotado. O chefe do executivo disse estar ciente do tamanho de sua responsabilidade e dos desafios que terá que enfrentar. Ele atribuiu a graça de Deus ao fato de nunca ter perdido uma disputa. O líder do Planalto ainda defendeu que a liberdade do Brasil inteiro depende de sua vitória. Um dos grupos que marcou presença nas eleições deste ano foi o de cantores gospel. Visando principalmente cargos legislativos, alguns deles buscavam estrear na política e outros já possuíam experiência de pleitos anteriores. Entre os que concorriam estavam Andréa Fontes, Bruna Olli, Beatriz, Cristina Mel, Georgette Rocha, Gisélia Nascimento, Lauriette, Sandro Nazireu, Sérgio Lopes, Shirley Carvalhais e Wesley Ross. Dentre eles, somente Andréa Fontes garantiu a vaga, vencendo como suplente do ex-jogador Romário no Senado pelo Rio de Janeiro, com 2.384.331 votos. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, impôs multa de R$15 mil a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que descumpriram sua decisão de remover publicações que afirmam que o traficante Marcola, do primeiro comando da capital, declarou voto no ex-presidente Lula. O magistrado apontou recalcitrância em divulgar mensagens sabidamente inverídicas no dia do pleito. A multa atinge o senador Flávio Bolsonaro, os youtubers Bernardo Kister, Leandro Ruschel e Kim Paim, a blogueira Bárbara De Stefani e outros. De acordo com Moraes, embora Marcola tenha demonstrado preferência por Lula, não houve declaração explícita de voto. Ele também pontuou que Marcola está com os direitos políticos suspensos por causa de uma condenação e, portanto, não pode votar. O primeiro turno das eleições brasileiras neste domingo repercutiu internacionalmente, classificadas como duelo de titãs pelos principais jornais do mundo, em referência à disputa acirrada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O norte-americano The New York Times chegou a apontar que Bolsonaro estava claramente certo em desconfiar das pesquisas de intenção de voto. De acordo com o jornal, ainda que tenha ficado em segundo numericamente, foi o candidato à reeleição quem teve a melhor performance nas urnas. O periódico afirmou que os analistas subestimaram a força de candidatos conservadores em todo o país. Já em relação a Lula, o veículo disse que ele está tentando realizar um espantoso renascimento político que há poucos anos parecia impensável. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deverá abrir uma investigação sobre os levantamentos dos institutos de pesquisa após o resultado do primeiro turno das eleições deste domingo. Segundo a CNN, aliados do presidente Jair Bolsonaro falaram sobre uma ampla investigação na qual a PGR irá mergulhar a fundo. O intuito é apurar criminalmente a atuação desses institutos que apontavam uma diferença de mais de 10 pontos entre Lula e Bolsonaro, com cenários de até mesmo vitória do petista no primeiro turno. As empresas, por sua vez, dizem que as pesquisas se tratam de puro diagnóstico e não de prognóstico. O argumento é de que, ainda que tenham errado a diferença entre Lula e Bolsonaro, eles acertaram as tendências.